Farei a apresentação agora do ID Cloud, que é uma ferramenta de gerenciamento de cadastro e coleta de arquivos fiscais de ponto e arquivos de coleta de ponto orientados para os equipamentos Control ID, ID Class e IDX. Essa ferramenta ela funciona em nuvem, ou seja, na internet, e ela consegue se comunicar com todos os controladores dessa marca e trazer os arquivos de coleta para uma máquina local. Isso facilita muito quando o cliente tem uma rede, por exemplo, 2, 3, 4 unidades de loja, 5, 10, 20, e ele concentra toda a coleta de ponto num único local onde fica o RH, o DP, onde gera a folha de pagamento. Vou passar passo a passo aqui. Essa é a tela inicial, né? Aqui você tem um status no dashboard, você tem um status geral de toda a rede. No caso eu tenho um equipamento cadastrado. Nesse momento eu tenho 0 conectados, nessa parte verde. Nessa azul tinha os equipamentos que estão cadastrados. Aqui podiam ter 100, 200. Não tenho nenhum equipamento conectado no momento, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Empregadores, quer dizer, empresas que eu tenho cadastrado é uma, ela pode gerenciar, o sistema pode gerenciar N empresas, e cada empresa é vinculada ao seu relógio de ponto, então não vai ter nenhum problema em relação a vínculo. E aqui eu tenho 12 pessoas ativas no equipamento. Nesse empregador eu tenho 12 pessoas ativas nesses equipamentos. Aqui no monitoramento, né, eu tenho o ponto em real time. A pessoa bate o ponto, estando o relógio de ponto na internet, que é obrigatório, ele está conectado com cabo de rede lá no local, na unidade, ele precisa estar conectado na internet. Esse relógio de ponto estando na internet, imediatamente ao funcionário bater o ponto, aparece os dados aqui no monitoramento online. Aqui tem o status do equipamento, quantos estão conectados e quantos não estão, né? Registros por equipamento, o volume de registro que tem. Se você tivesse mais equipamentos, você teria, como você pode ver nessa coluna azul, embaixo tem o número serial do equipamento e cada um teria apresentando aqui seu número serial, né? Agora passando um pouco mais aqui para a esquerda, a parte de cadastros, nós temos empregadores, equipamentos, departamentos, pessoas e operadores, né? Empregadores, como eu falei, você pode cadastrar N empregadores, né? No caso nós só temos a Copemac, local de instalação, mas se você precisar cadastrar outro empregador, basta clicar em novo, coloca a razão social e todos os dados do empregador, o CPF do responsável, concluir e salvar, ele já fica cadastrado. Continuando em cadastro, equipamentos, aqui que você vai cadastrar os seus relógios de ponto. Então, quando for o caso, na verdade, isso é feito por nós, né, você habilitando o serviço conosco, que ele é um serviço que funciona na modalidade SaaS, né, que é um serviço pela internet, por assinatura. Então você vai dizer quais equipamentos você quer incluir no serviço e nós vamos habilitá-los para você nessa tela. Então aqui vai aparecer o seu equipamento, o número de série dele, qual empregador que ele está vinculado. Isso tudo você vai passar para o nosso comercial e eles vão vincular isso aqui, tá? Não é feito pelo cliente. Aqui são os departamentos, que isso sim é feito pelo cliente. Departamento, se você quiser cadastrar um departamento, que se for o caso da sua empresa, você digita qual departamento, se esse departamento está vinculado a todos os relógios, ou se somente a determinados equipamentos. Pessoas, que são os funcionários, né? Você pode cadastrar aqui, para sincronizar para todos. Você pode importar esses funcionários para o sistema, ou você pode cadastrar manualmente, né? Uma coisa interessante é que você pode cadastrar, tem que ter o PIS do funcionário, nome e matrícula. Se for o caso dele usar cartão de proximidade, você cadastra aqui. Qual o departamento que ele está vinculado, né? A qual departamento ele está vinculado. E digitais. Isso é muito interessante. No RH, no DP, no centralizador, na sua unidade central que você faz o cadastro, a admissão do funcionário, você pode ter um cadastrador de impressão digital, que o funcionário pode, ao ser admitido, você já cadastra a digital dele e envia essa digital diretamente para a unidade onde ele vai trabalhar. Vamos fazer um exemplo aqui, uma farmácia, por exemplo, ele tem uma rede que centraliza a admissão, e no ato da admissão, o RH ou o DP já cadastra a digital desse funcionário e automaticamente envia isso para a unidade que ele vai trabalhar a 100 km de distância. Ao funcionário chegar no dia de trabalho, ele já vai conseguir bater o ponto dele. Além disso, nós temos o cadastro de operadores, que são as pessoas que vão usar o sistema, né? Aqui eu tenho alguns exemplos que nós temos cadastrados, podem ter vários outros, quantos operadores forem necessários. Vamos agora na aba operações, que aqui tem a parte interessante também. Você tem a baixa do AFD, que é o arquivo original de batidas do relógio.
Você pode baixar de forma por equipamento. Qual equipamento você quer baixar? Aqui, se você tivesse 20 equipamentos, você teria um para cada um. Aqui você clicava e ao clicar em OK, ele vai pedir para você salvar numa pasta local. Você pode trazer um arquivo só de todos os equipamentos ou de determinados equipamentos. Você pode selecionar todos ou ticar. Eu quero consolidar o ponto. Eu tenho 6 empresas, 3 de cada. 3 são filiais de uma e 3 são filiais de outra. Eu quero que todos os arquivos venham para essa empresa A. Eu clico só os relógios de ponto dessa empresa A, a empresa filial A1 e a empresa filial A2. Marco ali no sistema quais são essas filiais e ele vai consolidar um único arquivo AFD com essa informação. Você importa isso para o seu sistema de tratamento de ponto, antes você vai lançar falta, o sistema que realmente você vai usar para tratar o ponto e gerar a folha de ponto. Ou você pode trazer AFD múltiplo, né, que já vem com arquivo zipado. Você marca lá, eu quero trazer AFDs individuais, só que eu já quero que venham todos separados sem eu ter que fazer isso manualmente. Se você tivesse 20 relógios aqui, você clicaria em selecionar todos, ele marcaria todos os equipamentos e traria 20 arquivos, já compactado. Nós temos aqui alguns relatórios, né? Relatórios bem simples, como eu falei, esse é um sistema de gerenciamento de coleta, não é para tratamento do ponto, o tratamento você faz na ferramenta específica, que nós também comercializamos. Está aqui, ó. Consultar registros, você faz uma lista dos registros pela NSR, né, que é o número sequencial de registro, o tipo de registro que foi realizado, enfim, a pessoa, enfim, está aqui. Qual equipamento que ele fez esse registro, que dia. Mais um relatório. Você tem como fazer filtro de data aqui em cima, né? Mais um relatório é a consulta dos presentes, que se você botar na data de hoje, por exemplo, eu não tenho ninguém presente, mas se tivesse alguém aparecer só as pessoas que realmente bateram ponto, né? Então estariam aqui. Isso é muito importante, dependendo do tipo de negócio, do ramo de atividade do cliente. É importante ele saber que tipo de profissional já chegou, se for, por exemplo, uma obra, que precisa ter um carpinteiro, por exemplo, que ele obrigatoriamente tem que estar lá, senão a obra não anda. O RH, o DP pode consultar isso periodicamente, saber se ele chegou e saber quantos estão na obra no momento. Isso é bem interessante, mesmo antes de tratar o ponto especificamente. Consultar faltas é exatamente o inverso dos presentes, né? Você tem como saber quem está ausente. Aí, obviamente, como eu não tenho ninguém aqui nesse cenário que eu criei, ninguém bateu ponto, então eu tenho 0 marcações. Você consegue visualizar aqui que nessa data essas pessoas não bateram ponto. E temos algumas coisas bem interessantes em relação ao monitoramento, né? A parte de monitoramento é muito interessante. Você tem como criar notificações para que o seu sistema alerte você por algum motivo. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui. Esse exemplo aqui, quando o equipamento desconectar, se por acaso você ficar sem internet, ou o equipamento desconectar, nesse caso aqui eu coloquei para avisar para o e-mail XYZ quando isso acontecer. Isso é muito utilizado, por exemplo, você pode mandar um e-mail para a TI, o sistema se auto-monitora e envia para a TI um e-mail dizendo, olha, eu estou fora da rede. O seu sistema vai... Porque como o sistema fica tentando monitorar o tempo inteiro o equipamento, quando o sistema web ele não achar o equipamento, ele vai identificar que teoricamente ele saiu da rede por algum motivo e vai notificar a TI. Quer dizer, o sistema web ele não está conseguindo achar o relógio de ponto lá na loja, então ele vai avisar, o meu sistema web vai avisar o meu TI. É isso. Além disso, nós temos outras opções aqui, que são... Deixa eu criar uma nova regra que fica mais fácil de vocês entenderem. Então nós temos as seguintes regras, opções de regra, né? Tipo de notificação. Primeiro registro de ponto do dia, relatório de batidas do dia, eu posso todo dia mandar um relatório de batidas, relatório de presenças do dia, relatório de faltas do dia, no final do dia, relatório de desconexão e e-mail de AFD, né? O e-mail de AFD, por exemplo, relatório diário, na hora tal, e-mail do AFD, você bota o e-mail, quem é que tem que receber esse arquivo, e ele vai enviar, ok? Além disso, você tem as opções que eu acho muito interessantes de, por exemplo, eu dei o exemplo do carpinteiro ainda há pouco. Você pode fazer isso de forma automática também. Quando essa pessoa registrar o ponto, você pode ser notificado assim que ocorrer ou se não ocorrer até tal hora. Por exemplo, eu tenho que ter outro exemplo de padaria, por exemplo, tem que ter o padeiro chegando até as 6 da manhã. Então o que eu faço? Eu seleciono aqui. Se não for entregue esse registro de ponto para mim até as 5h30, ou 6 horas, se for o caso, né, como eu dei o exemplo, 6 horas da manhã, registro do ponto, você pode botar um título no e-mail, fica mais fácil, primeiro registro do ponto do dia, na verdade não selecionamos, se não ocorrer,
Pode botar o nome do funcionário aqui. Fulano não chegou. Não houve primeiro registro de ponto do dia, beleza? Se é para todo mundo, se eu desmarco por e-mail que eu quero enviar, né? E se é para todo mundo ou não, se a regra está ativa ou não. Se a regra está ativa ou não é aqui. Regra ativa, se você desmarcar, ela desativa a regra. E se ela é aplicável a todos, como não é o caso, eu quero alguma pessoa específica, eu desmarco aqui. No lado direito você vai ver a lista de pessoas. E eu posso escolher uma pessoa para incluir na lista. Pode ser inclusive mais de uma. Posso incluir essa pessoa. Posso incluir essa pessoa. Então, à medida que as pessoas bateram um ponto, se não baterem um ponto, diga-se de passagem, eu vou receber uma notificação disso. Isso ajuda muito no gerenciamento do RH e do DP. Eu posso, inclusive, escolher para que dia isso pode acontecer. Se a minha empresa não trabalhar sábado e domingo, basta desmarcar que a regra vai funcionar somente de segunda a sexta. Esse é um cenário que eu tenho várias hipóteses, e depois que você fizer essas configurações, o sistema automaticamente vai fazer os trâmites de forma automática. E também tem uma outra coisa muito interessante, nós temos uma ferramenta que faz a coleta de ponto dos AFDs, dos arquivos fiscais, para uma pasta local, né? A gente tem um serviço adicional que a gente agenda e o cliente vai dizer quantas vezes ele quer ao dia. Eu quero que colete o ponto 7 da manhã, 11 horas, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 18 horas e 10 horas da noite. A gente vai cadastrar isso lá e a gente vai apontar para a pasta específica no sistema, para que o seu sistema de gerenciamento de ponto, que pode ser o Spell, o iPonto, pode ser o Século, ponto século 4, o que nós comercializamos, como serviço também, como locação e como instalação vitalícia, você pode utilizar e vai tratar o ponto e lançar as faltas, enfim, os atestados, se for o caso, fazer o devido tratamento de ponto nessa ferramenta. E essa ferramenta, essas ferramentas adicionais, elas têm como pegar na pasta específica. A gente tem como apontar o ponto século e ponto, apontar para coletar o ponto naquela pasta lá. Então, o cenário é, o sistema web vai na rede que você tem, nos seus relógios de ponto que estão espalhados, coleta o ponto para uma pasta local, no seu computador, na sua unidade onde você faz o tratamento do ponto, e as nossas ferramentas de tratamento de ponto vão nessa mesma pasta e coletam o arquivo AFD. E aí você trata o ponto. O RH fica simples, o RH tratar o ponto. Muito simples. Então funciona dessa forma. Aguardamos seu contato para ativar o serviço para você e você ter mais esse benefício. Muito obrigado.